Ok. Bom, eu vou deixar que a própria Adriana se apresente, só um comentário muito breve. Eu tenho muitos conhecidos em comum com a Adriana já há muito tempo, mas eu vim a conhecê-la pessoalmente há relativamente pouco tempo. E nesse curto espaço de tempo já tive a oportunidade de notar como ela é uma verdadeira guerreira, é, trabalhando que vocês não imaginam o quanto que um deputado federal que está disposto a levar de forma séria adiante as suas responsabilidades, o quanto que eles trabalham. Eu tive com ela em Brasília, eu tive com ela aqui em São Paulo, e ela sempre, nessa luta de combate à corrupção. Eu vou deixar que ela mesma se apresente e conte um pouquinho a respeito dela e depois moderar as perguntas, que vai ser uma sessão bate-papo de perguntas e respostas aqui hoje. Vamos lá, Adriana. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, um prazer enorme, aliás. Fiquei muito honrada com o convite, principalmente porque a gente só vai conseguir alguma coisa quando todos estiverem unidos. Então, é muito bom estar aqui. As pessoas até perguntaram, quer fazer uma apresentação? Eu falei, não, eu prefiro conversar, olhar, sentir as perguntas, do que fazer aquela pergunta, uma apresentação formal. Eu sou professora universitária há bastante tempo, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas. Não dou aula de ética, né? Lá não tem espaço para eu dar aula de ética, eu dou aula de empreendedorismo. Então, eu sou uma empreendedora, eu gosto bastante de fazer essa ressalva, porque a ética surgiu na minha vida, assim, na vida profissional e na minha tese de doutorado. Porque para fazer o doutorado, nada me inspirava, nada me inspirava. Eu falava, gente, eu preciso achar alguma coisa que me faça fazer um doutorado. E eu fiz, a minha tese foi sobre ética e integridade. Então, assim, eu falei especificamente de ética dos valores. Eu, na minha vida profissional, aconteceu muita coisa na minha vida profissional que sempre fez eu repensar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, meu lugar não é aqui. E eu ficava muito incomodada com a incoerência das pessoas na vida pessoal e na vida profissional. Eu falava assim, como é que essa pessoa vai para casa, cria filho sendo desse jeito? Então, era um grande questionamento que eu fazia. E foi isso que me fez voltar a estudar, inclusive, e voltar para a academia. Falei, vou estudar, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, porque aquilo me incomodava muito, porque eu via pessoas que eram um jeito no café da manhã, outro jeito na hora do almoço, outro jeito no jantar, e no final de semana e na missa, batia a mão do peito. Então, assim, eu não conseguia entender esse tipo de comportamento. Então, a minha tese foi sobre ética e integridade. Eu abordei a questão da ética das virtudes ou ética do caráter para quem estuda, né, porque a ética é muito amplo. Eu jamais tive a pretensão de eu estudei um pedacinho de nada e para mim foi muito encantador, porque eu tentava ver o que estava embutido naqueles comportamentos. Eu fiz uma pesquisa grande. As conclusões foram muito interessantes, porque mostrou que realmente não existe coerência entre a ética da vida pessoal e a ética da vida profissional, e eu achava aquilo um absurdo, porque eu falei, quando a gente fala de integridade, a gente está falando de inteireza, a gente está falando de plenitude, a gente está falando da pessoa ser uma só, né? É o caráter moral. E aquilo realmente foi uma pesquisa muito interessante. Faz bastante tempo já, ainda não virou livro, eu sempre falo que ano que vem vira, mas por enquanto não deu para virar. E foi isso que me levou para a política também, porque eu nunca pensei em ser política. E os escândalos de corrupção, toda aquela gerou um incômodo enorme em mim. Eu sou quase uma zero esquerda em política, eu diria, até o ano retrasado. Nunca fiz nada, nunca participei de nada. A minha contribuição para a sociedade era ir votar e esquecerem que eu tinha votado. E quando começou todos aqueles escândalos que a gente começou, eu comecei a ficar indignada. Então, eu nitidamente saí da indignação para a ação, porque eu queria mudar esse cenário, porque eu sabia que se a situação estava daquele jeito, eu era responsável por omissão, ou por não ter participado. Né? Eu acho que a minha geração, né, de muitos aqui, talvez um pouco menos de alguns, foi uma geração perdida. A gente foi uma geração muito acomodada, né, em termos de questionar a política, de acompanhar. E eu comecei a querer ajudar alguém a ser eleito. E eu conheci... Posso contar a história inteira? Pode? Não? Pode mesmo? Não, é que eu não queria entrar nem em questões partidárias aqui, mas eu tenho que falar, porque eu sou uma política que pertence a um partido, então eu tenho que falar até para vocês entenderem como que foi esse processo.
Eu nunca me interessei por política e sempre tive asco de política. Eu não queria falar, conhecer, ouvir o que algum político... Porque, para mim, todos não prestavam. Eu lembrava daquela coisa da incoerência, eu falava, não vou ouvir o que esse cara fala. E o fato é que um amigo meu queria sair do país. Eu ia fazer pós-doutorado no Canadá. Então, tudo armado para o pós-doutorado. A academia nos fornece isso. Então, eu ia fazer um pós-doutorado na HEC, que já estava amarrado com o Circo du Soleil, porque eu trabalho com indústrias criativas, eu tenho pé nas artes, né, piano, artes, essas coisas. Então, eu tenho o meu empreendimento é de arte, é um espaço multicultural. E acontece que eu ia fazer um estudo, já tinha objeto do estudo, só que um amigo meu, o Marcelo Batti, que você já conhece, virou para mim e falou assim, não, vem aqui na minha casa, eu quero te apresentar uma pessoa. Isso em 2016. E aí eu fui lá e eu conheci, ele estava apoiando uma candidata para ser vereadora em São Paulo, a Janaína Lima. Não sei se alguém conhece, mas vale a pena conhecer. E eu vi ali uma menina tão cheia de garra, tão com força, com caráter moral e tudo mais, falando ali, que eu senti vergonha de mim, eu acho, naquele momento. Eu falei, gente, é uma menina que cresceu, saiu do Capão Redondo, batalhando, já tinha feito um monte de coisa. Eu falei assim, eu vou para o Canadá fazer o quê? Eu vou ficar aqui, vou lutar pelo meu país. E naquele dia a gente apoiou a Janaína, ela foi eleita, a gente fez muita campanha para ela. E eu comecei a ajudar, cedendo o meu espaço que eu tenho lá na Pompeia, Perdizes, para as pessoas chegarem, para ter um espaço para desenvolver o Partido Novo da Zona Oeste. O que me encantou no partido, na verdade, foi a questão de não usar dinheiro público. Isso foi uma coisa que, para mim, foi muito crucial, porque eu não conhecia, não era a política em si, mas o fato de você ter um partido que se recusa a usar dinheiro público, para mim, já era um valor enorme. Então, eu vi, e as pessoas que eu conheci, eu falei, gente, tanta gente bacana que parece comigo. Nossa, eu me chamei de bacana, mas tudo bem. Aí, não foi isso? Mas aproveitar um gancho aqui, eu nem sabia de um pedaço do que você está contando, e que então indiretamente eu fui mentor seu, porque o Marcelo Batti foi aluno meu, e eu fui mentor da Janaína Lima. Você tá vendo? Então, eu não sabia desse pedaço. São as conexões da vida, que a gente só descobre depois. Pois é. Aí, tá vendo só? Você tudo... E o fato é que daí a gente começou a ajudar. Eu falei assim, olha, vamos desenvolver, as pessoas precisam se encontrar para falar, porque ninguém conversa mais com ninguém, eu falava, mas todo mundo fica teclando, ninguém conversa, e todo mundo se sente sozinho nesse mundo cão, não é verdade? Porque as pessoas falam, o que adianta eu fazer alguma coisa? Eu não mudo nada. Daí eu peguei e abri o espaço, fui numa reunião ali, tinha 6 pessoas, 6 gatos pingados na casa do Ventim, no salão de festa, sabe aquela salão de festa micado, que você chega e encontra 6 pessoas, um monte de coxinha fria, é aquela coisa. Porque também ninguém gosta de saber de política, né? 6 pessoas. Daí eu lembro que a gente foi. Eu sentei lá e eles falaram, a gente precisa aumentar esse grupo. Eu falei, olha, eu vou ceder o espaço, não é? Falei, eu cedo o espaço, abro a porta. E eu comecei a virar organizadora de eventos para falar de política. Isso é uma coisa inacreditável. E comecei e abri a porta e foi muito bacana que as pessoas foram chegando. Então chegava 10, 15, 20, 50, 100. Já teve evento lá com 200, mais de 200 pessoas. E o que é legal? Não era um evento do partido em si, eram pessoas que chegavam lá e falavam assim, gente, eu estou muito incomodado com essa situação, eu quero mudar essa situação, o que eu faço? E foi assim que começou, assim, eu acho que é isso para falar. Eu sou super backstage, assim, eu sempre trabalhei, eu gostava de trabalhar na produção do evento, chamando as pessoas. E quando começaram a sentir falta de mulheres candidatas, eu saí em busca das minhas amigas, liguei para todas, tal. E as que entraram para o processo seletivo me cobraram, mas você não vai, você está enchendo todo mundo, você não vai. E eu acabei entrando para ajudar, e esse é um espírito muito bacana que eu achei lá, a gente entra para eleger alguém. Pouco importa se vai ser ela, se vai ser ela, se vai ser ela, porque um vai representar o todo. E foi isso que aconteceu. Só para contextualizar, porque os votos dentro de um mesmo partido se somam e os mais votados do partido é que acabam se elegendo. Isso, e eu estava longe de ser a candidata predileta, vocês mesmos sabem disso. O Charles Putz, por exemplo, chamava todos os candidatos bem cotados para ir na casa dele. Ele nunca me chamou. Né? Sempre tinha assim o ranking, os top 10. Eu estava na 20ª, 30ª. Eu costumo até contar uma história que lá era tudo por meritocracia. Eu fui uma das últimas a escolher meu número, porque assim, eu sou super analógica, não sou nada high-tech. Eu uso agenda de papel, caderno de papel. Tinha 900 amigos no Facebook, não tinha Instagram nem Twitter. Bom, o fato é que eu cheguei no Congresso, foi muito bacana. E logo que eu cheguei, eu tentei buscar, agora eu já vou falar da frente, tá bom? Que eu acho que é
Eu vou falar da frente, que eu acho que é por isso que eu estou aqui. Eu tentei buscar não só uma vinculação a um tema que é muito caro para mim, né, a questão da integridade, a questão da ética dos valores, as pessoas terem valores. Porque tem uma coisa que eu acredito muito, que quanto mais valores um país tem, uma cidade tem, um grupo tem, menos leis precisa. Então eu cheguei lá e falei, gente, vamos tentar trabalhar. E aí eu coletei 200 e tantas assinaturas entre o dia da posse e o primeiro dia de trabalho. Eu ia de parlamentar em parlamentar. Para quem não sabe o que é uma frente parlamentar é uma união de parlamentares mista, no meu caso, que é deputados federais e senadores, que tem um objetivo comum. Assim. Então, lá tem frente de tudo, desde apoio à Amazônia, apoio à pequena empresa, né, combate ao câncer. As pessoas pegam um tema comum e que tem interesse e que apoia. Adriana, desculpa, agora, para ser oficialmente uma frente, tem que ter um tamanho mínimo, é bem grande esse tamanho, não é? Uma frente parlamentar tem que ter 1/3 da casa. Por exemplo, se fosse uma frente parlamentar só da Câmara dos Deputados, seria 171 parlamentares. Como é uma frente mista, tem que ter 198, 200 assinaturas no mínimo, porque pega 1/3 da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado, que são 81. Certo? Então, hoje tenho 240. Tem senadores e tem deputados federais. E, no meio desses senadores e deputados, muitos trabalham fortemente no combate à corrupção. É tema da vida. Então, lá tem juiz, tem delegado de corrupção, tem várias coisas. Eu, na verdade, eu brinco que eu sou a maestrina e que eu fico com o chicotinho, porque eu organizo os eventos de corrupção, eu faço isso, eu chamo um. E tem um time muito engajado com esse tema e sempre teve. Então, tem pessoas muito bacanas. Eu sou presidente, mas eu mesmo já sinalizei, nós temos 4 vice-presidentes que estão muito engajados. Eu falei, próximo ano já tem que ter outra pessoa, porque como são 24 partidos diferentes que tem na frente, todo mundo tem que se sentir representado. Eu sou de um partido que é um pouco polêmico, né, porque eu estou no Novo, então às vezes alguém lá do PSB, do PT, talvez se incomode, então eu já falei que ano que vem eu vou para a vice-presidência, o outro entra, eu acho que essa alternância é muito bom. Certo? Onde estamos? Então, coletei as assinaturas, tal. Alguns não quiseram assinar. Por que não me perguntem? Eu não sei se era, não sei. Porque eu falo, gente, não, tem que assinar, é combate à corrupção, então é frente mista, frente parlamentar mista, ética contra a corrupção. A gente chama de FEC. E qual que é o objetivo dessa frente? Ela tem 3 eixos centrais. Ela tem o fiscalizar, né? As pessoas vêm, frente contra a corrupção. Então, vira e mexe, aparece gente lá contando. Olha, está acontecendo isso não sei onde, está acontecendo aquilo. Coisas. O que dá para a gente dar? Tem coisa que não dá para encaminhar, até porque não tem prova, é muito complicado. Mas a maioria das coisas, pelo menos, a gente direciona a pessoa ou para o lugar certo. Então, tem essa parte de fiscalização, tem uma parte de legislar. O que a gente faz? A gente tenta mapear todas as ações, todos os projetos de lei do combate à corrupção. Tem várias em andamento, várias. Tem muitas sobre o mesmo tema. Tem várias, por exemplo, no primeiro dia, vocês devem conhecer as 70 medidas, né, do Unidos contra a Corrupção e tudo mais. Tem parlamentar que abriu aquilo ali e falou, vou entrar com muito. Teve um parlamentar que entrou com 40 das 70. Só que já tinha coisa parecida andando. Então, quer dizer, está uma salada de fruta e todo mundo está fazendo esse levantamento para a gente otimizar. Porque quando você tem um monte de projeto de lei que fala do mesmo assunto, atravanca. Porque ficam 20 a pensar, 50 a pensar, ninguém mexe naquilo. Então, a gente está fazendo um trabalho de compilação e, mais do que isso, os projetos de lei que a gente julga de suma importância, a gente começou a mapear quem da diretoria da Frente Ética está na CCJ. Então, eu estou na CCJ. Ele está em Finanças e Tributação. O outro está... A gente começa a mapear quais são os membros da frente que estão nas comissões para pegar o projeto e relatar o projeto. Para o projeto ser bem cuidado, não ser rejeitado, aquelas coisas todas. Então, a gente faz esse trabalho. E o terceiro eixo da frente é o educar, justamente para trabalhar na prevenção. E aí eu acho que vocês entram. Todos entram, mas... O que a gente faz? Eventos. Eventos para falar do assunto, porque a gente acha que falar no assunto é salutar. Aproximar o legislativo, o judiciário, o Ministério Público e a sociedade civil
para discutir temas relevantes é importantíssimo. Então, nós já fizemos alguns eventos, já fizemos um da PEC 333, que é do fim do foro privilegiado, já fizemos o da PEC 329, que é a final de indicação de Tribunal de Contas, dos ministros do Tribunal de Contas. Agora estamos fazendo um de acordos de leniência e por aí vai. Então, se vocês também quiserem fazer um evento super bacana lá, com um tema relevante para a sociedade, eu queria ser a porta de entrada, coloco vocês, estou super à disposição, porque a gente precisa. Na verdade, eu acho que todo mundo tem que se unir. Então, a frente tem esse objetivo também, fazer essa conexão com a sociedade civil e com todos os entes, e também a gente quer que isso esparrame para as assembleias e para a Câmara de Vereadores. Ai, gente, eu falo muito. Vocês querem começar a perguntar? Que se deixar, eu fico falando aqui. Vamos lá abrir para perguntas. Ela me ajuda lá com o microfone, já que estamos gravando, é importante utilizar o microfone. Aqui online, o Vladimir perguntou para você qual é o nome da sua tese. Que lindo. Chama Ética Pessoal e Ética Profissional, uma questão de integridade. Vê lá, por enquanto está fácil. Nós temos a Mariana, integrante da comissão. Olá, tudo bem? Olá, Mariana. Parabéns, viu, pela tua coragem aí de estar à frente disso. Eu queria te perguntar o que você encontrou, qual que é o teu maior desafio nesse tema, nesse ambiente? O que você consideraria como o maior desafio a ser enfrentado? Bem difícil essa pergunta, mas vamos lá. Olha, eu acho que o maior desafio, primeiro, eu sou política nova. Eu acho que assim, o ser ignorante, assim, você chegar e não saber direito onde você está pisando, eu acho que esse para mim, eu acho que é a maior dificuldade, principalmente porque eu cheguei lá de uma maneira com vários novatos. Eu não estava num partido que já tinha políticos que estavam antes, então, o que acontece? A Adriana e o resto da bancada, a gente está tateando muita coisa, a gente está aprendendo. A boa notícia é que eu encontrei pessoas boas lá. Lá tem várias pessoas, assim, a gente fala que a gente tem um grupinho que está sempre unido. Não só os que entraram agora, porque à frente, o fato de eu ter coletado a assinatura logo no primeiro dia, primeiro que foi muito bom, porque eu conheci já várias pessoas, eu fui lá, mostrei a cara, então eu já me ambientei um pouco. Mas o grande desafio, Mariana, é a gente não saber direito onde pisa, principalmente porque a Câmara dos Deputados é um ambiente caótico, tudo acontece ao mesmo tempo, tem uma regra do jogo ali que está no regimento, mas tem uma regra que não está no regimento, e tem as coisas que a gente não sabe mesmo. Então, a grande dificuldade é isso, que muitas vezes eu me sinto um pouco no escuro, mas eu acho que isso o tempo vai melhorar. Já está melhor do que há 6 meses atrás, mas tem horas que eu fico realmente incomodada, até como as coisas funcionam. Então, por exemplo, no primeiro, todo mundo queria fazer uma frente contra a corrupção, tinha 4 concorrentes, 4 concorrentes, inclusive uns colegas bem bacanas. Então, tinha o Alessandro Molon, que eu lembro que ele trabalha nesse tema, ele é do PSB, e eu lembro que ele estava montando uma também. Tinha o professor Luiz Flávio Gomes, que também estava montando... Que é um dos vices hoje. Que é um dos vices hoje. Então, no começo, eu fui falar com cada um. Eu falei, gente, a gente tem que estar unido, não tem, sabe? Não precisa... A questão é ser presidente, seja presidente, mas vamos fazer todos juntos, né? Por exemplo, alguns não quiseram vir comigo no primeiro momento, mas daí, sei lá, mas a minha está andando, a deles acho que não. Mas eu já convidei para ser vice também, porque o objetivo não é desunir, não, é unir todo mundo. Seria bom se tivesse os 513 na frente, não só 240, né? Eu acho que... Mas essa é a grande dificuldade, eu acho. Tá? E a outra dificuldade também é que lá tem umas coisas que acontecem que decididamente não faz parte do meu ser. Então, a gente vê como foi a votação da lei do abuso de autoridade. Tem umas coisas que acontecem lá que não são coisas transparentes. Adriana, deixa eu pegar um gancho nisso antes da próxima pergunta. Eu acho que eu ia começar a falar demais. Ele já... Não, mas justamente, eu vou querer que você explore isso um pouquinho mais, porque eu acho que nem todos aqui acompanharam de perto e entendem o tipo de dificuldade que o deputado passa lá, de, por exemplo, receber durante o dia algo que vai ser votado naquele mesmo dia e um calhamaço de páginas e páginas, e que você vai ter que votar
dizendo se você é a favor ou se você é contra. Em alguns casos, você é a favor da essência, mas você é contra um jabuti que está lá dentro, mas são tantas páginas que você nem identificou que tem um jabuti lá dentro, porque você recebeu naquele mesmo dia, nem teve tempo de ler. Então, algumas saias justas em que parece que alguns deputados são colocados intencionalmente até, para não poderem agir contra. Conta um pouquinho dessa experiência para nós. Bom, então, vocês sabem que eu sou gestora, eu sou formada em administração pública. Então, coisas da vida, né? A gente estuda, não sabe bem porque está estudando, daí quando tudo vai caindo a ficha, e quando a gente vira deputado, fala assim, por isso eu estudei administração pública, né? Tudo passa a fazer sentido. Mas o que acontece lá na Câmara dos Deputados exatamente? O que eu sofro sendo gestora, com aquela coisa de planejamento, organização, aquela coisa que a gente segue, nada é previsível. A previsibilidade lá não existe. E isso eu acho um absurdo. Isso realmente é uma coisa que mexe comigo. Por quê? Em tese, a gente deveria ter todas as pautas a serem votadas com uma antecedência necessária, porque são assuntos extremamente complexos. Complexos, eu digo, complexidade absurda. Nenhum deputado sabe de tudo. A minha área é 1/1000 de todas as áreas que tem lá. Uma profundidade absurda que envolve milhões de pessoas. Então, às vezes, ser contra e ser a favor, independente de viés ideológico, é muita responsabilidade. E o que acontece, a grande dificuldade, é que, em tese, as pautas são definidas na sexta anterior, o que vai ser votado na terça. Então, já é super pouco tempo. Se ainda fosse seguido aquilo, porque o que acontece? Cada partido tem um grupo de trabalho que trabalha para a bancada. Pessoas técnicas. Tem um que entende bastante de penal, tem gente que entende de saneamento. Você tem ali seu corpo técnico para fazer nota técnica para você poder votar. Porque a gente não tem. A dimensão daquilo a gente não daria conta e com a profundidade necessária. Então, quando a gente recebe essa pauta na semana anterior, da previsão do que seria votado, a gente tem um grupo, a bancada do Novo especificamente, que são 8 deputados federais, nós temos quase 30, um corpo técnico trabalhando para a bancada para fazer todas essas coisas, são serviços compartilhados. Partidos grandes têm mais de 100 pessoas trabalhando, então é muita coisa, é muito volume, é muita responsabilidade. Aí, o que acontece? Quando chega na terça-feira, existe uma coisa que chama colégio de líderes. O que vai ser pautado e vai ser votado no dia é definido pelos líderes dos partidos. Tem uma reunião no colégio de líderes, que é feito na terça-feira, geralmente 13h, meio-dia, 14h, e lá eles resolvem o que vai ser votado, o que vai ser levado para o plenário. Em linhas gerais, é isso. Às vezes tem alguma coisa que tem na sexta-feira, às vezes tem. Às vezes muda tudo e resolvem colocar várias outras coisas? Sim, acontece. Então, assim, é desesperador. Eu acho que tem um regimento em curso para ser mudado. Tem também algumas regras e uma reforma que está sendo feita, já está sendo estudado. O presidente Rodrigo até elegeu um grupinho ali para resolver essas questões, porque fica completamente insano você, 14h, saber o que vai votar às 16h. No plenário, e são assuntos complicadíssimos. Fora as surpresas, que você já falou, que eu estava falando da lei, que você está lá votando uma coisa, você acha que você vai votar só a urgência, que depois eu conto da urgência, que é outro absurdo que tem lá. Você acha que você vai votar a urgência de um determinado projeto e votar o mérito na outra semana, mas não, você resolve votar, e foi o que aconteceu com a lei de abuso da autoridade, que foi tudo no mesmo dia, e eu nem sabia que ia ser votada aquela lei. Não sabia. Foi combinado com poucos líderes, não foi nem com todos, mas ok. A Juliana tem uma pergunta aqui. Oi. Eu acho que assim, minha dúvida é mais embaixo. Quer dizer, como um trabalho extra a isto que você acabou de falar, a frente parlamentar se propõe a refletir e tentar propor alguma coisa, algum texto. Entendi, certo? Não. Olha, eu estou falando agora de uma vida parlamentar normal. O que a frente faz? Por exemplo, a frente, acima de tudo, une parlamentares de partidos diferentes. Isso eu acho que é uma coisa genial, em torno de um tema que é ética, né, buscando ética, buscando transparência. Um ajuda o outro. Então, no grupo da frente, a gente fala, gente, estou precisando de assinatura aqui, porque lá nenhum parlamentar faz nada sem apoiamento de várias assinaturas para tudo. Então, isso é uma outra coisa. A frente em si
na ação da lei do abuso de autoridade, que eu comecei a coletar assinatura desesperadamente ali, porque meu partido eu não posso nem pedir nominal, porque somos 8 e precisa de 31 assinaturas, né? Começa daí. A frente se une e todos se ajudam. Agora, especificamente, na reforma do regimento, nessas questões, a frente não está participando. É isso que você perguntou? Minha dúvida é se a frente ela está proposta interpartidária para discutir o tema ética e como levar, ou se é para ela definir, talvez, votos e se ajudar nesse curso dos documentos que vocês têm que aprovar. Entende? Qual é a proposta de trabalho novo da frente? É ter um apoio interpartidário? Apoio interpartidário. Ou fazer um trabalho novo para propor? Apoio interpartidário e os 3 eixos que eu falei anteriormente. Mapear o que está em curso e resgatar os projetos de lei, adotar os projetos de lei que combatem a corrupção nas comissões e fazer aprovar. Esse é o papel da frente. E fazer a conexão sociedade civil, esferas e outros entes. Judiciário, Ministério Público, a gente quer fazer essa conexão. Um testemunho meu rápido, eu conheço 2 vice... A composição da frente... São 24 partidos, é isso que você está perguntando? Né? Então, aí eu vou contar uma coisa. Percentualmente não faz diferença, e vou te explicar o porquê. Porque para você ter uma frente, necessariamente, às vezes, eu assinei várias frentes parlamentares apoiando. O que quer dizer apoio a uma frente? Legal o que você está fazendo, e eu te apoio. Nada muito relevante. A tua pergunta, na verdade, tem muito mais a ver com quem atua mesmo na frente e está no dia a dia, o que a gente chama da diretoria em si. A diretoria está dividida, assim, proporcionalmente, eu acho que tem até mais. Na minha diretoria, tem mais esquerda do que direita, inclusive. Né? Tem desde Tabata, Rigoni. Eu conheço pessoalmente 3... 4 do PSB. Eu conheço pessoalmente 3 diretores que eu diria que eles são mais de centro ou centro-esquerda e que, ao meu ver, ao meu entendimento, são totalmente íntegros e podem contribuir muito com a frente. Então, ideologicamente, são diferentes da Adriana, que seria de direita, mas eles são 4 partidos diferentes, os 3 que eu estou me referindo, mais a Adriana. Então, é uma frente mesmo, por isso o termo frente. Mas, até. Juliana, são pessoas efetivamente comprometidas. Mesmo na diretoria, assim, na diretoria em si, nós temos o quê? Nós temos 2 do PSL, nós temos 4 do PSB, nós temos a Tabata do PDT, nós temos, assim, então, é mais ainda, tem tudo. Tem realmente tudo. Eu estou lá, por isso que eu falo, eu acho legal essa alternância para todo mundo ficar confortável. E tem algumas coisas que eu faria, e tenho certeza que metade faria, mas a diretoria breca, fala assim, não, eu não estou confortável, e eu não faço. Então, em nome da frente, eu tento fazer o que realmente coloque. Então, eu acho que está bem balanceado. Não está tudo para o lado de cá, não. Perguntas. Adriana, olá, tudo bem? Otávio, tudo bem? É um pouco daquilo que a Juliana já perguntou. Na verdade, quando você fala da assinatura, você colheu as assinaturas no começo, as 200 e poucas, 190 e poucos que precisava. Isso aí é o pessoal que apoia, que nem você falou, mas o dia a dia, eu acho que até tem uma analogia com essa comissão aqui dentro do IBGC. É igual. São as comissões, uma coisa meio voluntária que vocês fazem a parte da sua função de deputada, por exemplo. Tá, e daí quando vocês vão, de fato, tem, pelo que eu entendi, a diretoria é quem está lá no dia a dia mesmo, da frente parlamentar, certo? Que são mais ou menos quantas pessoas a diretoria? 14. 14 são... mais a Mônica, Rosenberg, que é uma super querida. Ok, também, esses 14 que é secretária 15, executiva. Esses 14 15 são os que estão lá no dia a dia, ok. São os que estão lá no dia a dia. Na linha do que já perguntaram aqui antes, das dificuldades que você enfrenta, o que eu ia te perguntar é o seguinte, tem uma diversidade de partidos, que é muito rica, isso é legal dentro da frente, mas a gente fala muito, e a gente sabe que a população brasileira é ignorante totalmente do que acontece, como é a composição do Congresso, como funciona de fato, né, a coisa. Como é que... Fala-se muito da nova política, todo mundo cansado dos velhos caciques e tal. Quando vocês vêm com alguma coisa interessante, falando de transparência, coisas que são fundamentais aí nesse processo todo, não aparecem aquelas figuras meio sombrias e os velhos caciques e tipo, não, isso aqui a gente não quer. E daí os membros da própria frente, que são de alguns partidos, que têm essas figuras, totalmente independente de ideologia, tá? Mas onde tem aqueles macacos velhos que não largam osso há décadas, né? E, não, isso aqui não é de nosso interesse, isso aqui não queremos, tal, quer dizer, não tem muita coisa abafada. A minha pergunta é nessa linha das dificuldades que você tem para fazer as coisas irem para frente, se é que você pode falar, né? Lógico que eu posso. Qualquer coisa a gente fala mais tarde, mas...
Mas, em linhas gerais, e eu acho essa pergunta muito interessante, porque é uma das coisas que eu fico indignada. Eu continuo indignada lá, gente. A gente muda o tipo de indignação, mas a gente continua indignada. Vou contar. Vou dar um exemplo que você vai entender bem. Tem uma entidade chamada Transparência Partidária, que eu não sei se vocês conhecem, que é muito bacana, que faz um trabalho assim, que busca a transparência dos partidos. E é genial, porque a partir do momento que o partido é sustentado por dinheiro público, minimamente tem que prestar conta. Não é? É o mínimo do mínimo. E teve um movimento ali de transparência partidária, inclusive, que foi através de um vice-presidente da frente, que é o senador Alessandro Vieira, eu não sei se vocês conhecem, né, uma pessoa muito querida. Ele é um dos vice-presidentes, aliás, ele é o meu sucessor, porque é uma pessoa que sempre trabalhou. Bom sucessor. Eu sei, foi escolhido a dedo. Eu ainda falei assim, ele é o primeiro vice, eu falei, ano que vem é você. Se você não puder, avisa, mas é assim, é a sucessão natural. Ele era da Rede, agora ele está no Cidadania, né, ele migrou. Então, o que é bacana ali? Ele organizou um evento com a Transparência Partidária. Então, lá tinham várias pessoas, diretores da FEC e outras entidades. Não foi um evento da frente em si, mas eu vou pegar esse exemplo que vai ilustrar bem o que você falou. E o que está falando? As regras dos partidos. Então, tem que fazer isso, tem que publicar isso, tem que manter isso, pode usar isso, tem que dar transparência de quanto dá de fundo eleitoral para fazer campanha para cada um, os critérios. Teve gente que estrelou, teve vários donos de partido que chegam e falam, oi, né? Oi, isso daqui eu não acho legal, isso daqui eu não acho legal. Então, é uma dificuldade, porque nós vivemos, isso é muito triste que eu vou falar, mas é a pura realidade, nós vivemos a ditadura dos caciques, dos donos dos partidos. Quem manda no Brasil são os donos do partido, ponto. Não tem conversa para lá e conversa para cá. O papo reto é esse. Então, enquanto a gente tiver nessa situação, eles resolvem o que vota, como vota, quanto de dinheiro público vai ser usado, quem que vai ser eleito, assim, é muito simples. E as leis que vão aprovar, e as leis que não vão aprovar, e o que vai para a pauta aquele dia. Isso é revoltante. E quantos bilhões de dinheiro público vai para os partidos, e que são esses caciques que decidem como gastar esse dinheiro? Lógico que é. Quantos bilhões são Gente, mesmo? assim, conta simples. Eu não sei quanto que vocês aqui acompanham, porque, como eu disse, esse mundo é meio novo para mim, né? Então, eu estou aprendendo. Mas quando você chega e percebe que num país que não tem saúde, segurança, educação, saneamento, tem coisinha básica, que tem gente que dorme em cima de esgoto, que você tem, cada comunidade de São Paulo tem 300 mil pessoas. Eu fiz minha campanha em comunidade, eu visitei 24. E é assustador o que a gente vê. Agora, quando você vê que na hora de fazer, é provado na Comissão Mista de Orçamento, ali na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eles aumentam o fundo eleitoral, isto é, dinheiro para fazer campanha política, aumentam para 3,7 bilhões, a coisa é muito feia. Vocês concordam? Prioridade disso, para mim, é zero. Sem transparência de como esse dinheiro é gasto, né? Então, ainda das campanhas, agora o TSE está super em cima, eles têm que prestar conta das campanhas, mas o fundo partidário não. Peraí, prestar conta depois de como gastou. Depois. Mas o cara é como se fosse um ditador que decide como ele quer gastar. Sim. E é o presidente do partido que decide como Na gastar. verdade, o que acontece? Várias vezes, quando eu questiono alguns colegas da Frente Ética, eu falo assim, mas por que você votou isso? Mas por que você não votou aqui? Por que você não assina aqui comigo? Ah, não, foi proibido pelo líder do meu partido. Eu fico assim. E a pessoa fica incomodada. Eu falei, mas por que você não vai contra o líder do teu partido? Porque escuta, errado é errado e ponto. Não tem, né? Ah, não, porque daí, quando eu for na eleição, ele não vai me dar dinheiro para fazer campanha. Por quê? Qual que é a regra? Gente, qual que é a regra? É triste, mas a gente precisa encarar a realidade. O povo não fala, mas tem que falar. Qual que é a realidade? Você ganha 2,5 milhões para fazer campanha como deputado federal. Você ganha 100, você ganha 250. Não tem um critério claro. Por quê? Como É distribuído. O presidente decide quanto de bônus ele dá para quem. É que nem bônus de banco. Tem uma equipe lá, é distribuído a critério subjetivo. Marilza, tem Só que o dinheiro é nosso. Pois é. Esse é o ponto. Se fosse o dinheiro do dono do partido, está tudo certo, mas o dinheiro é nosso. Então, minimamente, eu quero critério claro. Adriana, uma frente parlamentar mista de combate à corrupção. Olha o tamanho do desafio. Olha o tamanho do nome, né? O desafio já vem atrelado ao nome, né? E a gente sabe, esse público que está aqui, né, lida muito diretamente com esse tema, compliance, ética, governança. Nós sabemos o tamanho do desafio de se combater a corrupção, até porque a corrupção tem diversas caras.
não é? Ela está infiltrada, isso mesmo que você acabou de falar, é uma forma de corrupção. Né? A gente está cansado de saber da corrupção do varejo, do dia a dia, da cultura do jeitinho. Então, diante desse desafio tão imenso, quais são as batalhas que a comissão elegeu? Olha, bom, a primeira batalha, a grande batalha é assim, olha, vamos um proteger o outro aqui. Quando eu precisar de ajuda, você vem. Então, a primeira batalha é trazer as pessoas para perto, porque naquele dia a dia, naquele zum, as pessoas se perdem. Sabe aquela coisa de rebanho que tem que cuidar das ovelhas? É mais ou menos isso. Fala, vem aqui, assina aqui, a gente cobra, a gente tenta mantê-los perto. Agora, as principais, logo, uma das primeiras ações da frente, logo na primeira semana, nós fomos na casa do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia. É muito comum. A gente vai na casa e fala, nossa, você está íntima, né? A pessoa fala, não. Mas a residência oficial é um lugar de trabalho, né? As pessoas vão lá fazer reunião. Então, nós fomos lá na residência oficial, a diretoria da frente, pedir para pautar o fim do foro privilegiado. Foi a primeira ação que a frente fez e fez na primeira semana. Acho que a gente foi lá dia 5 de fevereiro. Foi bem na primeira semana mesmo. A gente tomou posse dia 1º. E por quê? Porque a PEC 333 veio do Senado, né? O senador Álvaro Dias já está pronta para ir para plenário. E não é pautada. E a gente falou, não, a gente quer que paute e tal. E ele falou, naquele momento, que ainda não tinha acordo entre os líderes, porque tudo lá é acordado. Só vai para plenário, nenhuma votação vai para plenário se não tem resultado certo. Né? As coisas vão para plenário porque os líderes dos partidos já acordaram que seria votado aquilo e que tem aprovação, e já acordaram. Né? E naquele momento, em fevereiro, foi combinado que a gente aguardaria e falaria com os líderes. A semana passada mesmo, nós voltamos lá, alguns membros da frente, foi um outro vice-presidente, Luiz Flávio Gomes, que estava conversando com o Rodrigo Maia ao longo desse tempo, para viabilizar a questão do fim do foro privilegiado, que é um clamor da sociedade. Fala, por que 55 mil autoridades? Tem gente que fala 80 mil autoridades, os números variam, mas 55 mil é certo. Autoridades têm que ter foro especial, né, por prerrogativa de função, isso é um absurdo. Então, através dessa proposta de emenda à Constituição, 5 pessoas teria, que é o vice-presidente, o vice-presidente e os 3 presidentes dos 3 poderes. Não é isso? Da Câmara, do Senado e do STF. Então, essa é uma das bandeiras que a gente levanta e tenta. E falou que seria pautado, sim. Tem um detalhe a ser ajustado lá que a gente precisa verificar, né, que é a questão de cautelares, mas, a princípio, será votado até outubro. É o que dizem. Então, e a gente está lá para brigar. Então, essa é uma das grandes batalhas. E as outras batalhas são projetos específicos de fim de indicação política, regulamentação de lobby, outras coisas, que a gente está mapeando por onde andam esses processos, esses projetos de lei, para a gente realmente acompanhar e fazer acontecer, porque não dá para abarcar tudo. E até porque a frente é uma coisa que a gente faz além do que tem que fazer, a gente coloca o foco em alguns projetos de lei específicos. Tá bom? Rebeca. Olá, Adriana. Meu interesse, não é que eu não tenha interesse na comissão, não, mas eu tenho uma curiosidade por conta do que eu acho que alguns já levantaram aqui, né, seus principais desafios, e eu acho que você tocou numa parte do que eu gostaria de aprofundar. Mas meu interesse está mais na sua experiência nesse local de liderança desse processo. E cruzando isso com o seu histórico, com a tese que você fez, que, se eu entendi bem, era ética e integridade na pessoa, no indivíduo, como é para você, porque 27 partidos você falou, não é isso? 24. 24 partidos. Certamente, alguns desses, muito provavelmente, são partidos que têm aquelas contradições que a gente já conhece. Né? Então, como é para você liderar um processo e ter interlocução com pessoas que certamente se assinaram e estão lá, algum interesse nesse processo elas têm, alguma aderência elas têm, mas elas estão abrigadas em legendas bastante comprometidas, acho que a gente pode dizer. Né? Como é conviver com essa contradição
à luz da história que você contou da sua trajetória de como você veio parar aqui. Então, Rebeca, vou te contar assim uma. Eu não posso entrar nessa questão. A gente até pensa, vê, e algumas atitudes das pessoas, às vezes, que você fala, nossa, mas como que você não vai assinar isso? Me causam estranheza, mas eu não julgo. Porque o que acontece? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, você fala isso porque você está em São Paulo e ali você tem todos os partidos e tal, mas na minha cidadezinha, não sei onde, só tem esse partido. Se eu quiser continuar trabalhando na política, eu só tenho esse. Então, o que acontece? Com certeza, a pessoa já tem um conflito enorme, né, com as questões dela. E, assim, eu não estou lá para julgar ninguém. Na verdade, o que a gente faz? A gente tenta atrair. A gente não julga. Tem coisa que realmente eu fico chateada. Às vezes eu falo, nossa, a gente espera um apoio que não vem, ou então ele vem diferente. Mas a gente está lá para fazer as coisas acontecerem. Porque se eu entro nessas questões... Porque a gente tem contradições também, né? Todos nós temos. Então, tem coisa que você fala, bom... Né? Tem coisas que a gente, às vezes, se sente comprometido, se sente... como é que fala? Tem um termo bonito, jurídico. Eu não sou advogada, tá? Mas tem um termo bonito que eles usam. A gente estava falando... A pessoa, às vezes, fica impedida... Ou por questões pessoais. Teve uma vez que falaram assim, vamos fazer a lista dos sonegadores, isso aqui. E uma pessoa se recusou. E depois o outro falou assim, que tem problema na família dela. Porque... Daí a gente começa, então não cabe julgar. O que a gente faz lá? A gente une. Às vezes tem uma ovelha ou outra que desgarra por alguma razão e a gente não julga. Mas com certeza essas pessoas, elas entram em conflito interno. Né? Mas faz parte do funcionamento, porque senão a gente não consegue fazer nada também. Tem isso. Você entende? Respondi a tua pergunta? Temos o Ricardo com uma pergunta. Deputada, acho que estou um pouco frustrado com o que eu estou ouvindo, olhando para frente. A definição de governança é um sistema, aqui do IBGC, um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Então, se a gente pensar na governança da Câmara, como ela é dirigida, como ela é monitorada e quais os incentivos que eu tenho para tomar as decisões que eu tomo. Você utilizou uma expressão aqui que é a ditadura dos caciques, a ditadura dos partidos. O que a gente pode esperar de mudança, olhando agora a ética nessa governança do Congresso? Tem luz no fim do túnel para que isso se mude? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas é o que a gente tenta lutar no pequenininho, a gente faz a ética, já foi dito aqui hoje no começo da nossa reunião, que a ética é aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. E mesmo quando tem um monte de gente olhando, os incentivos não são o da maioria. A gente está pensando em ser reeleito... Desculpa a ingenuidade, mas me parece que então isso não tem saída? Claro que tem saída, senão não estaria lá. Mas respondendo, aliás, a Aline está comentando o que você está falando, né? Porque você falou, esse é um quadro. A gente tem que olhar o quadro como ele é. O quadro é assim. Então, a gente não pode se iludir e achar que o caminho é fácil, porque não é fácil. Mas o fato da gente ter esse diagnóstico, e é um diagnóstico que poucos falam. Mas eu acho que a gente tem que ter essa clareza. E aí passa por tudo, porque os temas são profundos, e passa principalmente pela educação da nossa população. Porque, infelizmente, ainda nós temos uma população que vende voto. Aqui em São Paulo, não estou falando só de interior, de cidadezinha ali, mas é cédulas com nota de R$50. É assim, o povo compra voto. O que acontece é que vai em comunidade, eu fiz campanha em comunidade. Eu não fui eleita pela comunidade. E eu fiz campanha genuína mesmo, e não fui para a comunidade para ser eleita, porque eu já ia para a comunidade antes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe um modus operandi onde você tem um assistencialismo absurdo e as pessoas se sujeitam a várias coisas. Né? Vai alguém lá, despeja a cesta básica, despeja os R$50, despeja o quilo do frango para ter voto. Essa é a nossa realidade, que só vai ser mudada com a educação. Então, curto prazo não existe. Fato.
Mas eu acredito sim, porque naquele congresso tem pessoas muito boas, muito qualificadas. E estou falando isso não só dos parlamentares, de alguns parlamentares que estão lá, aliás, de muitos, né? Infelizmente, não somos a maioria. Ou, pelo menos, a gente tem uma... Porque eu acho que, assim, dentro de uma curva normal, você tem aqueles muito aqui, muito ali, e tem um meio ali que é meio um limbo. Tem pessoas que ainda ou não encontraram força interna para realmente colocar para fora, porque tem isso também, né? Ou não acharam o apoio necessário para colar. E um dos papéis da frente, respondendo, é esse também. É um fortalecer o outro. É um falar, não, eu também vou. Na correria da briga da lei de abuso de autoridade, eu fiquei tão... Aquele dia eu estava muito indignada. O pessoal fala, calma, você precisa aguentar os 4 anos, calma, porque eu estava, assim, atacadíssima. E tinha gente que não me conhecia e falava assim, eu também quero assinar esse papel. São pessoas que se destacaram de partidos ABC, que não vem ao caso, de estados ABC, que também não vem ao caso, mas que falaram assim, eu também quero assinar, eu também quero apoiar isso. Então, quando percebem um movimento, né, da resistência, ou sei lá que nome que vamos dar para isso, ou pelo menos para ser diferente, isso gera esperança na gente. Aquele dia foi bonito, apesar de tudo, um monte de gente com a mão levantada. A gente está se rebelando contra um sistema, contra uma ditadura. Né? E mesmo assim não adiantou. Então eu tenho esperança, senão eu não estaria lá. Sabe por quê? Porque eu abri mão da minha vida para estar lá. Convivência com o filho, convivência com família, com o marido, com tudo. Abri mão das minhas aulas na faculdade, abri mão da minha empresa. Ué, eu fiz uma escolha e está tudo certo, não estou cobrando ninguém, não. Mas senão eu não estaria lá, entende? Então fique esperançoso, por favor. Temos uma pergunta que está vindo da online. Web. O João Camargo pergunta, como a sociedade civil organizada pode colaborar para ajudar a transformação do Brasil no plano da ética empresarial? Sociedade, ele perguntou? Como? De uma maneira Civil organizada. Sociedade civil organizada. Isso. Então são organizações, como por exemplo o IBGC, inclusive. Não, sociedade civil organizada. Como o IBGC e como todas as outras entidades. Então, a sociedade civil organizada tem que fazer esse movimento que vocês estão fazendo aqui, essas discussões. Eu falei na frente que a Frente Ética, um dos papéis é fazer eventos com a sociedade civil organizada para discutir temas. A gente tem que tocar a mão na ferida, gente. As pessoas não falam do assunto e tem que falar. As pessoas, ou por receio, tem que falar do assunto, tem que trazer todos os players. Eu, por exemplo, toda vez que parece projeto abacaxi para eu relatar, aqueles projetos abacaxi que ninguém quer pôr a mão, qual que é o melhor remédio? Faz uma audiência pública, chama todo mundo, o mocinho, o bandido, não sei o quê, põe todo mundo para conversar, porque alguma coisa boa sai. Então, eu acho que a questão da gente falar no assunto, então é isso que a sociedade civil pode fazer. Trazer essas questões, educar as pessoas que não conhecem, sabe, ter a paciência de mostrar, porque as pessoas, às vezes, não sabem, são ignorantes no assunto, e, às vezes, uma palavra, né, a gente brinca, tem tanta gente, às vezes, uma assistente, uma ajudante em casa, você tem uma empregada doméstica, por exemplo, faz você parar, conversar com ela, em quem você votar, você sabia isso, leia isso. Isso a gente está fazendo um bem enorme para ela, para a família dela. Então, são pequenas atitudes nesse dia a dia. Então, é isso. Já vou passar para a próxima pergunta, mas antes eu quero pegar um gancho que você falou que até em São Paulo as pessoas compram voto, e o que você está falando agora do trabalho que a gente pode fazer de orientar. Eu lembro de um caso da minha esposa, que é fisioterapeuta, e que tinha uma ajudante de uma pessoa idosa, e ela conversando com a ajudante da pessoa idosa, ela disse, não vou mais votar naquele candidato, não. Por que você não vai mais votar naquele candidato? Porque eu fui lá pedir uma dentadura para ele não me deu. Isso aqui em São Paulo. Uma cuidadora, no caso. Quer dizer, realmente está muito enraizado ainda no Brasil de que o político tem que fazer algo em troca do eleitor e não em troca da população em geral. Para eu votar nele, eu quero que ele me dê algo, e não que ele faça um bem para o país. Isso é uma forma de compra de voto. Isso está, infelizmente, muito enraizado nesse país ainda. Ele está enraizado porque tem o que pede e tem o que dá. Né? Porque o que acontece? Eu até brinco, porque as pessoas vão lá conversar comigo e falam, porque eu estou com um problema. Eu falei, o problema é coletivo? Porque se não for coletivo, eu não quero nem saber. Representa, né, um grupo de pessoas, né, um segmento.
Porque o que acontece e a gente percebe que é muito triste, inclusive nas comunidades. Tinha comunidade que eu não entrava, porque a pessoa falava assim, você só entra aqui se construir uma quadra. Oi? Assim. E as pessoas estão acostumadas com esse toma lá da cá, e a questão da individualidade também. É muito comum eu receber mensagem no meu celular de pessoas que ou participaram da minha campanha, ou que eu conheci nas comunidades, tudo, pedindo dinheiro para ir no mercado, dinheiro para não sei onde, dinheiro para comprar pão. É um absurdo. E mesmo lá na Câmara dos Deputados, quando você anda, o pessoal pede, porque é uma cultura. Gente, isso é compra. É muito triste. Mas e você tem vê que gente está que mudando? está mudando com alguns, porque isso é enraizado, inclusive, na classe política. Os políticos fazem isso. Tem muito político que eu falei, que vai para a comunidade, despeja o caminhão do frango, despeja o caminhão da cesta básica, vai lá, constrói não sei o quê, constrói a tal da quadra. Isso é corrupção, desculpa. Alexandre, por favor. Adriana, tentando fazer um paralelo entre a iniciativa privada e os órgãos públicos, você que teve a oportunidade de estudar gestão, a gente tem visto alguns avanços, mas a gente também vê vários retrocessos e alguns eventos bastante indesejáveis, né? Como será que a gente poderia fazer um planejamento estratégico para que a gente tivesse avanços mais contínuos e menos retrocessos? Será que seria possível, dentro do ambiente do Congresso, a gente encontrar pessoas, assim como aderiram à frente parlamentar, que se propusessem a debruçar quais são os principais pontos que deveriam ser atacados sem emoção, para conseguir eliminar os focos de obstrução das coisas que o Brasil precisa, e aí a gente conseguir evoluir? E eu vou te dar 2 exemplos que você mesmo falou. Primeiro, vamos imaginar por hipótese que a gente conseguisse que o voto não fosse mais obrigatório no Brasil. Todas essas falas de compra de voto, elas iriam para um outro tipo de discussão. Essa discussão deixaria de existir. Como que a gente poderia trabalhar para eliminar esses donos de partido? Então, se a gente pensasse também no conceito de Pareto, quais são as poucas coisas que a gente faria que teriam grande impacto e como trabalhar estrategicamente dentro do Congresso para isso ser feito, não precisa ser no curtíssimo prazo, mas que pelo menos a gente tivesse uma possibilidade de acreditar que isso pode ser feito e que vai ser feito. Olha, tua pergunta é bem ampla, mas assim, em linhas gerais, eu vou falar 2 coisas que eu acho que pode direcionar, Alexandre. A primeira é a seguinte: é muito bom ser dono de partido, né? Dinheiro cai fácil. Fica fácil. Então, é muito bom receber 10 milhões na conta todo mês, 15 milhões na conta todo mês. Sim. É muito bom, na hora de fazer eleição, você ter 300 milhões para fazer eleição, né, para comprar santinho, bandeiraço. Então, eu acho que, para mim, de uma maneira bem xiita, eu digo xiita porque porque tem os bons que pagam pelos péssimos, né? Dinheiro público em partido poderia ser muito bem utilizado, com parcimônia, né? Ajudando, assim, garantindo que, se o partido quisesse usar, porque eu sou de um partido que é radicalmente contra, tá? Mas assim, eu vejo algumas argumentações de outros partidos, falam assim, mas se não fosse dinheiro público eu não estaria aqui. Mesmo porque a gente está, eu participo de uma bancada feminina, que nós temos 77 mulheres no Congresso, né, lá na Câmara dos Deputados especificamente, e lá eu ouço relatos de pessoas que têm uma realidade bem diferente, né, da Adriana, que é de São Paulo, que não sei, tem um outro histórico, mas que vem lá do Acre, que vem lá do Amapá. E elas, como é importante esse dinheiro, essa porcentagem X, para investir na participação na política, para ajudar candidatos que não teriam condição. Mas, assim, se fosse uma coisa bem pensada, respeitosa com o dinheiro público, está tudo certo. Porque eu acho que a mina de ouro é você ter um monte de dinheiro que cai num lugar sem nada. Então, eu acho que começa por aí. Se esse dinheiro fosse muito melhor planejado e não tivesse tanto poder, fosse mais controlado, fosse mais sabatinado. Porque se a pessoa pode fazer o que quer com o dinheiro e dar do jeito que quer, isso dá muito poder para a pessoa. Então, começa daí. E eu começaria cortando dinheiro público para partido. Tá? Ou, pelo menos, cortando bastante. A outra coisa que eu já me
me perdi um pouco na sua pergunta, é em relação a como faria para fazer essa reforma, né? Porque o que a gente tem aqui, Alexandre, é a perpetuação do poder. Porque esse mesmo dinheiro que entra elege sempre as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas. É muito dinheiro. Então, enquanto a gente também não ter essa conscientização para não votar naqueles de sempre que perpetuam, tem gente que está lá muitos e muitos mandatos. E vão continuar por muitos e muitos enquanto tiver milhões para fazer coisa. Então, passa por isso, essa conscientização de eleição. Curto prazo não vai ser mesmo, mas quem sabe daqui 2 eleições, né, que seja 2022, já teve uma boa renovação agora. E não estou falando de trocar todo mundo, porque lá nós temos bons políticos que já estavam lá. A questão é ser maioria, né, para poder votar. Adriana, complementando a pergunta dele, então, retomando. Eu não sei se eu cheguei a responder tudo. Sim, mas acho que para complementar, que ele falou, então, de quais são os poucos pontos mais importantes, quer dizer, um raciocínio aí de Pareto, as poucas coisas que dariam maior resultado. Quais são e como atuar sobre essas questões? Então, acho que nós você tocou aí no dinheiro. Não, eu toquei no dinheiro público, como... então, assim, essa semana acompanha, já vai ser aquela briga horrorosa, porque amanhã tem o Congresso Nacional está reunido, né? É a Câmara dos Deputados com o Senado. Vai ter a votação do aumento do fundo eleitoral para 3,7 bi. Dobraram o negócio mais um pouquinho. Já vai ser Amanhã é dia. Amanhã é dia de briga. Então, começa daí. Então, deixa eu... Vai lá, vai guiando que eu vou falando. Eu vou ficando indignada, eu não consigo... Se vocês fizerem pressão junto aos deputados e senadores que vocês votaram, e ajuda muito também se os conhecidos de vocês de outros estados, se vocês puderem acionar essas pessoas e eles ajudarem a pressionar os deputados e senadores dos estados deles a dizerem, olha, eu não estou dizendo que fundo eleitoral tem que ser 0, mas eu estou dizendo que ele não pode ser um valor monstruosamente alto e nem pode ser gasto de forma discricionária como o cara bem entender. Porque isso é muito errado. E o primeiro passo imediato para isso é amanhã, terça-feira, não aumentar para 3,7 bi. Né? Então, esse é um exemplo do que nós, como cidadãos, como indivíduos, podemos fazer para tentar evitar que a coisa prossiga nesse processo de ciclo vicioso, onde eles têm dinheiro para o quê? Para enganar os eleitores, para voltar a votar neles e assim se perpetuarem no poder. Deixa eu voltar para o Alexandre aqui. 2 coisas mais. Eu acho que vocês, inclusive como formadores de opinião que são, né, esse grupo que vocês têm coeso, vocês têm que apoiar candidatos que vocês acreditam. Precisam. Então, assim, não estou falando que vocês têm que criar um movimento, porque eu vou falar por mim. Eu fui candidata. Como eu nunca tive histórico político, nunca fui política e tudo mais... Eu dou um relato que foi muito difícil. Agora, eu fico pensando, quem não tem as mesmas condições que eu tive, acesso a várias coisas, porque eu tenho uma rede muito boa, eu tenho algumas facilidades. Precisa vir uma rede de apoio, porque o que eu percebo, de uma maneira geral, que brasileiro não está acostumado nem a doar, nem a apoiar grandes causas. Sim, a gente brinca de Pôncio Pilatos o tempo todo. A gente lava as mãos. Nós somos alérgicos à política, em geral. Pois é, né? mas As então, pessoas do bem no enquanto Brasil, em geral, são alérgicas as pessoas à realmente política. nos conscientizarem que aquilo só vai mudar se eu me interessar, se eu me meter, se eu for lá, eu vou lá e vou apoiar o candidato tal, eu vou ajudar essa pessoa a se eleger, assim, nada vai mudar. Nada vai mudar. Valéria, então, é o dinheiro, é isso. E aí a gente vai para aquele problema de sempre. Educar a nossa população. Porque quando eu chego lá dentro e vejo que 500 e tantos deputados, tem uns que se olham e falam assim, gente, mas como ele está aqui? E a gente olha de ele e fala, ele representa alguém. Tem um grupo que votou nele, e aí ali é um retrato do Brasil. Então, isso passa muito por educação, de como votar, e essas pessoas, né, até para representar bem. Porque tem pessoas ali que poderiam representar melhor. Eu entendo que agora, no começo do mandato, tem muito ainda para aprender. Mas você acha que lá no meio do seu mandato existiria um sonho de desenvolver um projeto de lei que fosse voltado à integridade e como a iniciativa privada pode te ajudar? Porque um trabalho que a gente tem aqui, por exemplo, no IBGC a gente representa a iniciativa privada e como é que a gente conversa com a iniciativa privada para que ocorra mais integridade e menos corrupção, né? E como é que a gente pode integrar os dois lados? Sonho de consumo, Valéria. Sonho de consumo mesmo. Isso eu acho que é que
o que está acontecendo é que essa legislatura ela está muito turbulenta, né? Porque a gente já chegou com esse peso de reforma da Previdência. Eu participei da Comissão da Previdência, então vocês imaginam, porque eu era da CCJ, daí fui para a Previdência, e o foco estava completamente lá, e estuda, e aprende isso, aí briga, né? A obstrução, você falou da obstrução. Aquilo ali é só trocando, porque é uma mentalidade que não é para o Brasil. É uma mentalidade que é não deixar o outro ganhar, não deixar o outro ser reeleito. A mentalidade é essa. E isso é o que mata a gente ali. Porque, mal ou bem, qualquer parlamentar, já volto para fechar a tua questão, qualquer parlamentar ali deveria estar preocupado com o que é bom para o Brasil e vamos apoiar. Né? A gente apoia qualquer iniciativa, eu pelo menos. É bom para o Brasil, eu vou apoiando. Eu assino, pode ser da esquerda, pode ser da direita. Agora, não é essa a mentalidade. Tem pessoas que votam contra para não dar certo. E basta ver tudo que está acontecendo. É um movimento para dar errado. É a turma do quanto pior, melhor. E isso acontece muito lá. Só trocando, porque está muito enraizado. Essas pessoas não mudam, não adianta. Sabe, já tentei conversa. Não adianta. Então é muito Rivotril na cabeça também. Vamos voltar para você agora. Adoraria, inclusive, ser parceira nisso, até porque o dia a dia lá impede... A gente precisa ter um corpo técnico muito bacana e tendo pessoas realmente das áreas, porque às vezes a gente tenta fazer as coisas com a melhor das intenções e acaba não tendo a profundidade necessária e abrangendo todos os aspectos, né? Porque às vezes você tira uma pecinha aqui porque você acha que está fazendo bem e você desmantela outros 20 que estão, né? Efeito dominó, é um efeito cascata. E vocês sabem que a gente fez um projeto, o Rigoni, do PSB, junto o Thiago Mitrô, eu também sou coautora, né, justamente para tentar ver como é que a gente tentava controles internos, controles administrativos, prestação de conta e tal. E a gente achou que estava abafando, falando, nossa, que projeto legal, a gente está ajudando na transparência, né, na integração. Até o dia que eu fui conversar lá com o ministro da CGU, né, o Wagner Rosário, ele falou, pelo amor de Deus, não faz isso que vocês vão nos... Então, o que é bacana nessa história toda? É trabalhar em conjunto, porque, às vezes, por ignorância ou por não conhecer o todo, ou achar que o todo é de um jeito e é de outro jeito, às vezes a gente acaba atrapalhando mesmo tendo boa intenção. Então, daí a gente já foi, ele já conversou, ele já falou dos pontos, então a gente está fazendo ajuste. Então, é fundamental, vocês que já têm um grupo de estudo, já têm um grupo de trabalho, já estão com isso, se vocês puderem municiar, dar sugestões, acompanhar, contem comigo. Eu estou na barca muito fácil e coloco todos os da frente ética lá junto ainda. Tá? Porque lá o povo é do bem. Ótimo. Valmir, por favor. Boa tarde, Adriana. Bem-vindo. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Duas perguntas. Uma em relação à lei do abuso da autoridade. Você já comentou aqui a maneira como ela foi aprovada. Acho que a indignação que surgiu no Brasil. Caso esperamos que haja vetos presidenciais, qual o ambiente no Congresso, na Câmara, no Senado? Vão derrubar os vetos? Vão manter? Essa seria uma pergunta. A outra, você já falou bastante aqui em relação a todo esse modelo aí dos donos do poder, dos donos dos partidos, perpetuação, etc. E é um diagnóstico que todos nós temos há muito tempo. E se esperava, ao menos, que com uma certa renovação que ocorreu no Congresso agora, e você é um dos exemplos, isso diminuísse um pouco. E, na verdade, posso estar enganado, mas a minha impressão é que parece que talvez tenha piorado. Você tem um terço que são os do contra sempre, como você disse, quanto pior, melhor. Talvez um 30%, 40% que apoiam. E tem uns 30%, 40% que são os donos que querem maior fundo partidário, que continuam mandando, que votam de acordo com o dinheiro, com o cargo, com a conivência. Ou seja, aquilo que se imaginava que esses centrão perderia a força, ao contrário, parece que está mais forte e está fazendo as votações da maneira como quer, quando quer, no dia que quer e do jeito que quer. Então, não sei, a solução seria uma reforma partidária, tem espaço para isso, diminuir a quantidade de partidos, ou esses líderes, esses donos do partido que gostam de ver o dinheiro todo mês caindo na conta, não vão permitir que isso aconteça. Desculpa, mas passa um pouco de sentimento de descrença. A gente criou uma expectativa muito grande e vê o Congresso com as mesmas práticas dos últimos anos e algumas, inclusive, a exemplo do fundo partidário, sendo pioradas. Valmir, né? Valmir, então, na verdade...
é frustrante. Talvez, eu acho que como é que a gente fala? O pensamento mágico acha que a gente vai votar numa eleição, que vai ter uma renovação ali e que vai solucionar os problemas dos últimos 50 anos que a gente deixou de fazer as coisas certas. Né? Tô falando não por você, mas como falar, teve uma renovação, né, de 50%. Só que a máquina demora. Então, teve uma renovação? Teve. 50% renovado e alinhado? Não. Né? Então, é o que você falou. Tem lá quem está para fazer oposição, que mesmo que acredite que o outro seja correto, vai votar contra. Né? Mesmo que pessoalmente concorde, vai votar contra. Então, tem essa mentalidade que é terrível. Tem também aquelas pessoas que não conseguem ter voz, porque, por exemplo, eu estou aqui hoje, porque eu estou num partido independente, que não coligou com ninguém, que não faz bloco com ninguém, e a gente fala. Mas muitos lá não teriam voz e não teriam, talvez, nem permissão para estar aqui e falar essas coisas que eu estou falando. Então, tem isso também. Então, as pessoas, às vezes, não encontraram essa força necessária. Mas essa renovação que teve, o fato de você ter outras peças de xadrez para fazer movimento é super necessário. Eu não acho que é razão para descrença, não. Eu acho que estamos indo bem, porque temos vozes contrárias, temos rebelião, temos... Querendo ou não, por mais que a gente soubesse não adianta nada ir para o STF, a gente foi lá e entrou no STF. Né, contra a história do abuso de poder, que você perguntou do abuso de autoridade. Aquele dia, para mim, foi um desrespeito à democracia. Falaram para um monte de deputado federal eleito, falaram assim, ó, você fica quieto aí que a gente já resolveu aqui, alguns donos de partido já resolveram, vocês ficam quietos, vocês não vão... Porque eu ainda, sei lá, eu ainda participei de uma reunião para discutir, onde eu ouvi, olha, a gente não vai mudar nada, a gente não vai mudar uma vírgula do que está escrito aqui. Eu falei, oi? Vem do Senado, a Casa do Povo não vai discutir? O que é isso? Então, a questão toda é como o engenho está feito. Agora, o fato de ter dado tudo isso, o fato da gente ter se rebelado, talvez não dê nada. Né? Tá lá, estou esperando o ministro Gilmar Mendes tomar uma atitude, assim, dar a solução dele. A gente foi lá falar com ele. A gente está fazendo o que precisa fazer. Mas o importante é que está sendo feito. O importante é discutir. O importante é usar dos meios, a gente tem que lutar, a gente não pode ficar passivo. Então, você está descrente? Eu não estou descrente, porque eu sei que na próxima eleição isso vai melhorar. Eu sei que na próxima eleição, da mesma maneira que outros já saíram, outros sairão. E outros novos entrarão com uma outra força. Mas se a gente não fizer nada, nunca vai parar. Entende o que eu estou falando? E falando da lei de abuso de autoridade especificamente, o veto. A gente tem duas ações. O PSL fez uma lista básica com 10 vetos, de 10 pontos específicos, que todos assinaram, eu assinei também. A gente tem que assinar tudo que é... Né? A gente apoia o que é do bem. Assinei, vários... Acho que uns 80 parlamentares assinaram, pedindo para ele vetar 10 pontos específicos. Nós, especificamente, do Novo, nós fomos entregar um pedido de veto total, que talvez politicamente a gente sabe que tem até algum tipo de implicação, dificilmente ele fará isso, mas a gente está discutindo a forma. Que aquilo ali, conversar com alguns líderes de alguns partidos para uma decisão importante dessa, goela abaixo de todo mundo e contando com o poder do número de deputados que tem. E sem voto aberto, sem o povo saber. Sem dar direito de ser nominal. Eu, pessoalmente, gente, entreguei aquela lista de 50 assinaturas para o Rodrigo Maia para a mesa. Né? Ele não foi aceito. E daí o secretário-geral... Só para explicar um pouco, né? Com 30 e quantas assinaturas? Então, o certo é 31. São 31 parlamentares para poder pedir voto nominal. Então, por exemplo, se eu sou líder ou vice-líder de algum partido que tenha mais de 31 deputados, a pessoa pede, que nem alguém do PSL pode pedir a votação nominal, né? Verificação. Como eu sou de um partido pequeno, tem que ter pelo menos 31 apoiando. Então, assim... A gente começou a coletar assinatura. Eu fui, juntamente com um super parceiro da Frente Ética também, Marcelo Calero, da Cidadania do Rio de Janeiro, ele já foi ministro da Cultura, um querido. Então, ficou o pessoal lá de Cidadania, daí ficou a gente coletando assinatura do longe, junta todas as assinaturas, leva lá. 50, quase 50, 48, 49, não sei. Porque muitos quiseram assinar depois também. Eu também quero assinar. É tão bom, você viu que tem gente junto. Mas quando eu cheguei lá, falou, não pode aceitar, deputada. Como não?
Ah, porque não tem como conferir se quem assinou está aqui. Eu já fiquei indignada com isso. Não, porque está no regimento, bom, coisas. Eu até falei, manda levantar a mão. Manda levantar a mão. E foi o que, na verdade, não pode. Daí eu desci, quando ele falou o resultado, eu pedi verificação, fiquei gritando naquele microfone nominal, e todo mundo levantou a mão, e ele disse que quando ele falou não tinha 31 braços levantados. Né? Então, a gente chamou o VAR, tem o tira-teima ali, está no Supremo. O que a gente está pedindo é poder votar nominal. A chance de reversão é pequena, mas esse movimento, voltando, isso... As pessoas param para refletir. Vários vieram falar comigo depois. Falaram, eu queria ter assinado. Vários me pediram a folha de assinatura, isso que é legal, de vários partidos, de vários estados. Falava assim, sabe aquela folha que eu assinei? Você pode me mandar pelo WhatsApp, por favor, que meu eleitor quer saber se eu assinei? Eu, claro, eu mandei para todo mundo. Olha só, meu mandei para eleitor todo quer saber, mundo. o pessoal tá Eu mandei acordando, para o hein? filminho, porque é o eleitor que cobra. Vamos então, estamos no voltar um caminho. pouco, tem pergunta aqui do Mário. Depois Desculpa, eu falo para burro, gente, desculpa. Adriana, como nós já falamos, transparência causa muito desconforto. E no seu papel de presidente e com um mandato definido e ainda fazendo parte de um partido que, como o próprio nome já diz, novo, e te deu plena autonomia para falar livremente, não ficou claro para mim o que poderia, no seu papel de presidente, você poderia fazer antes da conclusão do seu mandato, de fazer, como o Alexandre já abordou, uma relação de pelo menos uns 5 pontos bem críticos, para, às vezes, colocando isso na sociedade, esse poder dos caciques, esse poder de manipulação da verba pública, a falta de prestação de contas auditada dessa verba pública. Será que, pelo menos, colocar esses pontos, porque hoje a sociedade está pronta a pegar esses pontos e ampliar o seu poder de resposta. Não precisa nem esperar uma sociedade toda organizada para ampliar o poder de reação, né? Então, Mário, o que você está falando agora para mim já está no forno. Até porque eu acho importante dar voz para isso. E o que eu percebo também é que tem muitas pessoas que ficam constrangidas de falar. As pessoas não falam por medo, né? Não só de não receber dinheiro para fazer campanha, mas também de ter represália interna, de tirar de comissão. Porque a gente percebe manipulação em tudo. Né? Basta ver... Sim, às vezes a pessoa... Eu estou no pacote anticrime, eu estou no grupo de trabalho. Eu fiquei indignada naquele dia da votação da prisão em segunda instância, que a gente perdeu, inclusive, diga-se de passagem. Mas tinha uma pessoa lá que ia votar a favor que foi retirada na hora da votação. Não, você não vai votar. Olha isso. É comum trocarem pessoas parlamentares na hora das comissões, na hora da votação. Se percebe que... Então... O que você está pedindo, esse produto final, já está no forno e eu vou fazer isso de uma maneira bem simples e didática, porque é minha contribuição. Né? Então, eu acho que passa primeiro por aí. Você falou de... Ele tinha falado de reforma política. Existe um grupo, acho, não sei se foi o Valmir ou se foi você que falou da reforma política. Ou se, existe um grupo, por exemplo, que também está nesse pacote, dos 5 pontos que você falou, não eram 5, mas serão 5, eu acho que fica mais forte. Existe uma frente parlamentar da reforma política, e a gente está discutindo a reforma dos partidos, a questão do dinheiro público das verbas, questão de candidatura independente, questão do tipo de voto, né? Voto distrital, recall de mandato. Cada semana está tendo uma audiência pública para justamente mudar esse formato, porque... Isso é o que está matando a nossa sociedade hoje. A gente está vivendo essa tirania e a gente olha e fala, nossa, parece que não tem luz. Não tem, só que a gente tem que fazer a lição de casa. Isso quer dizer, cada um aqui tem um papel e uma abrangência de conversar com 2.500 pessoas, pelo menos cada um, para ampliar para mais 2.500 pessoas, para todo mundo saber disso, para a gente fazer esse movimento contrário. Porque se não se vai na inércia, nunca vai mudar. Beleza? Acho que... Otávio. Oi, tudo bom? Tudo bem, eu de novo aí. Diana, é o seguinte, você não acha que transparência é é um dos pilares aí da governança? Porque assim, eu me lembro em 2015, a gente estava aqui numa jornada para a Alemanha, pelo IBGC, jornada técnica, estudos e tal, visitas às empresas, quando foi preso um empresário, né, um herdeiro de um grande grupo, a gente sabe quem é, o primeiro aí, inimaginável. Numa rodinha, escutei uns amigos falando, falei, nossa, sem notícia do Brasil, não acreditei que essa pessoa pudesse ter sido presa. Então, acho que assim, as coisas estão mudando, né? Fala-se muito de Lava Jato, etc. Bom,
A minha pergunta é, eu acho que quando a opinião pública, por mais que a grande maioria do pessoal tenha uma certa ignorância do como funciona a política, como funcionam as coisas, e tem muito mito atrás disso, você não acha que, de repente, com transparência e com divulgação, coisas que, sem tomar partido aqui, mas, por exemplo, o seu partido é um partido que está na transparência, prestando contas, economizando nos gabinetes, seja até os vereadores aqui de São Paulo do seu partido têm demonstrado conta, tem dispensado gente, a coisa é muito mais econômica, vamos dizer assim. Você não acha que esse tipo de boas práticas é fundamental a gente divulgar, não porque é o teu partido em si, mas digo, se a gente criar alguma coisa que nem já tem a TV Senado, TV Justiça, esse bando de coisa aí que, não Hora do Brasil, que é aquela coisa chata no rádio, mas alguma coisa de divulgar, porque a população está atenta, né? O clamor das ruas, aí a gente vê, isso faz diferença, a gente sabe que tem uma pressão, apesar de algumas pessoas do STF falarem que não, a gente sabe que tem um tremendo peso isso. E eu acho que é uma forma melhor, por mais que grande parte da população ignore como funciona o Congresso em si, a sua casa lá, mas eu acho que com esse clamor da população e deixando as coisas bem claras, o que mudou na última hora, o que não mudou, essa lista, por exemplo, se o Rodrigo Maia visse essa lista, alguma coisa do tipo, o pessoal soubesse como é que foi essa votação. Eu escutei essa mesma coisa hoje no rádio, que ele nem contou as mãos levantadas. Escutei hoje cedo numa rádio aqui de São Paulo falando isso. Ele viu a lista, foi eu que mostrei para ele. Então, mas as mãos levantadas ele ignorou, falando, já acabou e tal. Escutei numa rádio hoje cedo aqui em São Paulo. Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho que a divulgação, a transparência, a publicidade disso, eu acho que faria uma tremenda diferença, um outro passo grande que a gente daria melhorando as coisas. Eu concordo com você e acho que está mudando sim. As pessoas estão cobrando, estão querendo saber, mas a gente precisa de não só teclado, não só virtual, a gente precisa de ação, né? De levantar do sofá. Mas é um começo, sim, e eu acredito realmente nisso. Agora, e sem contar que, gente, político tem medo da opinião pública. A única coisa que eu acho que é um freio, e um bom freio, é a opinião pública. É o que, sim. Eleitor, e quando você falou das boas práticas, né, a gente vê vários parlamentares. O legal é que um ajuda o outro. Eu achei graça uma vez, porque começa a comparar gasto, né? Então, fala, daí estava lá, por que você... Daí eu vi que estavam atacando uma parlamentar ali do Congresso. São pessoas queridas, inclusive, que eu conheço, eu sei que são pessoas boas, entraram agora, mas está falando, por que você gasta 10 e a Adriana gasta 2? Estou dando um exemplo genérico. E assim, algumas ligaram para mim e falaram assim, desculpa, como é que você está gastando tão pouco com passageiro? E eu conto, falo, não, gente, eu compro na madrugada do final de semana, eu entro, eu compro quanto... Porque, assim, boas práticas, a gente tem que passar para todo mundo, porque isso não é quem ganha o país. Então, a gente percebe que tem um grupo que se ajuda, né, de vários partidos. E outros parlamentares de vários partidos, não só do meu, estão nessa busca de respeito, de procurar dar transparência, tanto aos gastos. Eu, por exemplo, eu faço prestação de contas presencial. Eu convido todo mundo, eu entro lá nas minhas redes, falo, tal dia vou estar em tal lugar, vou prestar conta. Porque eu acho que, além de publicar, as pessoas às vezes querem perguntar. Eles falam, mas eu não entendi esse teu gráfico aqui. Eu faço, assim, de 3 em 3 meses, eu me comprometi a fazer um encontro presencial de prestação de conta e estou cumprindo. Então, eu acho fundamental publicar essas boas práticas e divulgar, sim. Porque isso, pelo menos, deixa o outro que não faz sem jeito. Constrangido. Tem Valéria aqui. Adriana, você vai ter eventos aí da frente parlamentar, né? Se você puder depois comentar sobre o próximo, que eu acho que é um tema importante. Então, olha só, nós temos o próximo evento, tem vários que estão pedindo. Então, o pessoal da transparência partidária está pedindo existe um projeto para tirar notas altas de circulação, no nosso caso de R$100. Tem um projeto deles que eles querem fazer um debate sobre isso, como já foi feito em outros países que tiraram nota de €500, tal. Eles querem tirar a nota de R$100 e tem gente que acha que não vai adiantar. Tem esse que está no forno. Tem outro que a gente vai falar de acordos de leniência, que ia ser no dia 5 de setembro. Ia ser no dia 5 de setembro. Só que o ministro Wagner do Rosário ligou hoje para mim e falou, não, a gente tem que participar e eu tenho que estar lá, porque ia CGU, TCU. Ele falou, eu tenho que estar também, então eu vou mudar a data, porque é fundamental que eles estejam. E daí eu vou mandar a data nova. Estava previsto para o dia 5, mas, pelo visto, a gente vai jogar umas 2 semanas para frente, porque eles estão em treinamento justamente de acordo... a CGU inteira está em treinamento de acordo de leniência por 3 dias da semana que vem. E temos outros no forno. Eu vou divulgar, sim. Eu vou começar a mandar para vocês. Então,
Vou mandar sim. Daí são todos muito bem-vindos, inclusive para sugerir temas de discussão ampla, para falar de, por exemplo, um tema super bacana, ética e integridade na política. Olha que tema lindo, né? Que talvez, né? Olha que coisa linda. Vamos que ética e integridade na política, nas empresas, na vida pessoal. Vamos ampliar. Eu acho que como as empresas podem ajudar, sei lá, não sei. Vocês, eu acho que podem dar o tom. Eu sou a porta de entrada. Estamos nos aproximando do fim. Uma última pergunta, Roberta. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar. A sua fala nos trouxe preocupação, mas esperança. Preocupação com o cenário que, obviamente, a gente já sabe, né? Mas esperança por saber dessa renovação e realmente ter uma representante nessa luta. E é muito bom também saber da sua indignação e de outros tantos com relação à lei de abuso de autoridade, porque aquilo foi uma violação, não somente, para mim, é inconstitucional, e além de inconstitucional, vai de encontro aos tratados internacionais que o Brasil assumiu, inclusive com o de 97 da OCDE, que foi ratificado no ano 2000, de combater a corrupção, e essa lei confronta, ela bate, vai de encontro. É uma excrescência, um absurdo, sob qualquer olhar e qualquer perspectiva, inclusive da própria ética. Mas eu vi, em alguns momentos, a senhora citou o ministro Wagner Rosário, e a CGU, ela encampou efetivamente a questão da integridade, não somente com a edição de diversos manuais, mas também trazendo a integridade para o setor público. Né? A gente teve a portaria 1089 do ano passado, que foi reeditada esse ano, e daí eu queria saber que, né, a CGU ela já vem encampando, isso já foi inclusive replicado em diversos estados, como Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, de trazer a implementação do compliance para os órgãos públicos, mas qual é o olhar, né, do Congresso a respeito da integridade pública, se existe hoje algum projeto que, obviamente, além de trazer a transparência, porque foi justamente a falta de transparência que fez com que se desviasse trilhões de reais das estatais, é justamente a falta de transparência que permitiu isso, né, permitiu essa corrupção endêmica, mas eu queria saber, além da 3.303, além das portarias da CGU, o que é que tem hoje sendo debatido no Congresso acerca de programas de integridade para entidades, para órgãos públicos. Está sendo debatido a lei de licitações, a nova lei de licitações, se traz uma exigência dessa, assim como outros estados já trouxeram, primeiro o Rio de Janeiro, depois Brasília, a exigência do compliance nas contratações públicas. O que é que tem hoje lá? Então, olha, isso daí inclusive, isso é um dos focos da nossa frente. Políticas de integridade, tanto setor público, é um dos focos, mas que nós não atacamos ainda. Até porque, como eu te disse, o foco lá agora, previdência, reforma tributária, pacote anticrime, que a gente está sendo bombardeado, essa é a grande verdade, né? Existe um grupo de trabalho. Mas a questão da CGU, inclusive, eu tenho uma listinha de eventos para fazer com o Wagner Rosário. Porque precisamos fazer isso. E a questão de políticas de integridade lá no setor público, lá dentro da Câmara, eu queria fazer. Tem muita coisa para fazer, Roberta, e pelo visto, assim, essa é sua praia, adorei, eu vou aceitar todas as sugestões que você puder trazer. Eu não vejo grandes discussões lá desse tema, aliás, está longe de estar no foco. A lei da licitação entra e sai da votação, mas não tem nada de muito diferente. A gente tentou colocar um pouco de luz, de transparência nesse projeto de lei que eu contei que a gente entrou, e o Wagner Rosário falou, não, vem aqui, vamos mudar isso. Então, assim, mas um dos meus focos é esse, um dos focos da frente é esse, é trazer essa transparência. Exigir tanto do privado através das leniências que o Ministério Público está impondo, ou da 12846, que seja, que não impõe, mas está, né, tendo reflexo nessas leis estaduais, exigindo na contratação pública, é um reflexo, né, de uma sucessão de leis. Não adianta eu exigir do privado a integridade sem o comprometimento ético do funcionário público, porque até diante do nosso Código Penal, para existir corrupção, eu tenho
um lado privado, mas eu tenho um lado público. E a gente viu nas delações e também em muitas defesas que era, entre aspas, a regra do jogo, não entrando no mérito, né, se ali era uma tese de defesa ou não. Mas a realidade é, sem tratar o funcionário público, isso não vai muito para frente. Pronto, eu já estou te encarregando de fazer um evento da Frente Ética chamado Programas de Integridade para o Setor Público. Que tal? Ótimo. Adriana, eu queria, acho que em nome de todos aqui do IBGC, agradecer a sua presença conosco aqui hoje. Eu acho que alguns talvez saem tão otimistas que correm o risco de ficarem acomodados, pensando, eu não preciso fazer nada, porque o setor público não é meu setor mesmo, e tem gente boa lá agora cuidando disso. São aqueles que estão vendo o copo meio cheio, né? E para isso eu digo, não se acomodem, nós temos enormes desafios, enormes problemas, se a gente se acomodar, a coisa afunda. Agora eu vejo que tem outros, talvez até a maioria, que estão vendo o copo meio vazio e estão céticos, achando, puxa, mas não adianta ter meia dúzia de Adrianas lá, no meio de 513 tem mais, gente, pessoas. Tem bem mais que meia dúzia, eu garanto. Mas mesmo assim não adianta ter 3 dúzias. No meio de 513 deputados, não é suficiente. Não vai conseguir mudar esse ciclo vicioso horrível. Então, para esses que veem o copo como meio vazio e não têm esperança, eu costumo dizer que eu acho que existe lá um grupo de pessoas que fica tocando uma música, que é a música, vamos chamar lá da música do mal. Não é? E essa é a música que toca lá dentro, e tem uma maioria que dança a música que está tocando. E tem essa minoria, que é uma minoria expressiva, relevante, que entrou e que está tocando a música do bem. E no momento está um barulho lá dentro, está um ruído, porque tem mais do que uma música tocando. E eu acho que se a gente der apoio para essas pessoas como você, a música de vocês pode começar a tocar mais alto. E com essa música tocando mais alto, aqueles que dançam conforme a música podem, de repente, mudar de lado. Aquilo que a gente chama de tipping point. E eu discordo quando diz que vai levar gerações. Eu acho que ocorrem quebras de paradigmas e as coisas acontecem quase que de repente. E eu acho que a gente tem que dar essa força para que a música de vocês toque mais alta do que a outra e passe por esse tipping point e, de repente, a realidade mude e vire outra. Aquilo que eu costumo dizer que o Brasil viveu a hiperinflação e quem viveu esses anos achava que nunca ia acabar. Estava no DNA do brasileiro ter inflação alta. E isso ficou no passado. Os jovens hoje não sabem mais o que é hiperinflação. A gente, eu acho que vive hoje a hipercorrupção. E eu acho que a gente pode passar por um tipping point e, de repente, ter uma mudança drástica e a corrupção passar a ser uma exceção, passar a ser uma coisa do passado. E eu acredito que, dando apoio para pessoas como você e a gente mantendo o engajamento, a gente pode quebrar esse paradigma, a gente pode fazer esse tipping point acontecer e mudar o rumo da corrupção nesse país e passar a ter mais ética na política e nas empresas. É isso que eu confio que é possível. A Valéria está querendo o microfone não sou de eu. novo. O João Laudo, ele me mandou 10 perguntas. Mas eu não vou fazer as 10. Eu pedi para ele selecionar a pergunta. Então, o João Laudo está falando o seguinte, sobre corrupção nas empresas, se é necessário, se vocês chegaram a estudar a corrupção nas empresas e ter uma legislação específica sobre isso. E já vou para outra pergunta, que é se é possível o IBGC avançar no conhecimento do tema governança pública, porque esse é um tema que a gente realmente não conhece e é totalmente distinto da governança corporativa. É você que tem que responder, né? Não, com certeza. Sobre João Laudo, respondendo pela 28ª vez a sua pergunta, que eu sempre respondo, a gente não tem conhecimento sobre governança pública, é muito diferente de governança corporativa. A gente já vem falando sobre esse tema há mais de um ano e realmente a gente precisa ter pessoas que tenham conhecimento em governança pública para começar a debater o tema. Então, vamos ficar para corrupção. Sobre a pergunta corrupção nas empresas, se é necessário ter uma legislação a respeito, se vocês debatem sobre isso. Então, gente, é que aí, olha só, é claro, eu não sei se precisa ter uma legislação a respeito, né, do jeito que está, porque vamos... Assim,
A primeira frase que eu falei assim, olha, quanto mais valores um país tem, menos leis precisa. Então, é muito complicado você fazer lei para tudo. E eu tô em várias comissões. E o que eu fico chocada é que tem lei que não acaba. Lá tem 20 mil projetos de lei parados, esperando votação. E uma desdiz a outra, e a gente fica com um monte de cumpre que não se cobra, que não se fiscaliza. Então, precisa ter freio e regras, com toda certeza. Agora, eu sou contra inventar uma legislação enorme porque eu acho que isso advém de valores. Eu acho que a coisa é tão mais embaixo, eu acho que é muito mais educação do que legislação para a empresa. Certo? Essa é a minha postura. A nossa postura é muito mais fazer menos leis e acabar com leis péssimas e horríveis e investir mais em educação. É isso. Tá bom? Ok. Bom, Adriana, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigada a todos, eu agradeço, é um prazer estar aqui. Me chamem quando vocês quiserem para trocar ideia, essas comissões de estudo. Estou morrendo de inveja de que vocês fazem parte dessa comissão de ética, que eu achei o máximo quando eu soube. Eu sou porta de entrada para vocês. Fiquem à vontade, eu vou deixar meus contatos para vocês fazerem evento pela Frente Ética, para a gente unir parlamentares lá para discutir o tema, unir sociedade civil. Eu acho que é o que a gente precisa e vou recomendar fortemente que vocês fiquem especialistas em governança na área pública, tá bom? Obrigado, Adriana. Aqui uma lembrancinha para você.